primeiro problema do livro do Sakurai, de mecânica quântica, pedia para a gente resolver, né? Para que a gente provasse, né, que esses nossos operadores aqui, A, B, C, D, né, seria igual a toda essa expressão aqui, certo? Então vamos lá, como é que a gente prova isso, né? A primeira coisa que a gente fez aqui foi pegar, né, o comutador dos operadores, né, A, B e C, D, certo? Então o comutador desses operadores é quem? Então A, B, C, D vai ser quem? A, B, C, D menos C, D, A, B, ok? A outra coisa que a gente fez, né, o segundo passo, foi a gente pegar o anticomutador das expressões que estão em chaves. Então a gente tem aqui as expressões que estão em chaves, certo? E nós vamos pegar o anticomutador delas. Então, por exemplo, o anticomutador de DB vai ser quem? DB mais BD. O anticomutador de CB vai ser igual a CB mais BC. O anticomutador de DA vai ser igual a DA mais AD. E o anticomutador dos operadores CA vai ser CA mais AC, certo? Ok. Então, olhando para essa expressão aqui, a primeira expressão que a gente olhou foi essa daqui, certo? Comparada com o que a gente tem aqui, com esses operadores aqui para o nosso comutador. Então, se a gente observar aqui, nessa relação, a gente tem aqui ó, A e D aos extremos, e aqui a gente também tem A e D aos extremos, certo? Então, olhando para essa expressão, né, nós temos A e D nos extremos, assim como em A, B, C, D nós temos A, D nos extremos. Portanto, faremos o seguinte, então nós vamos pegar aqui o nosso comutador, certo? Tá aqui. E aqui a gente vai adicionar, né, para essa nossa expressão, né, um termo em que não mude essa expressão. Como é que a gente poderia fazer isso? Que foi o que a gente fez aqui, ó, tá? Então aqui a gente repetiu esse primeiro, certo? E aqui a gente vai adicionar quem? Aqui eu vou fazer uma troca, certo? No lugar de BC eu vou colocar CB e vou colocar AD aos extremos, certo? Porque depois eu vou fazer a soma entre BC e CB e aí eu estou transformando eles em anticomutadores para poder eu chegar a essa expressão aqui, certo? Porque na verdade, né, o anticomutador aqui de CB vai ser quem? CB mais BC, certo? Que foi o que a gente fez aqui, certo? Então, eu troquei a ordem aqui para que a gente possa fazer isso no futuro, tá? E deixei AD aos extremos, tá? E aí eu peguei esse termo aqui e coloquei um valor negativo, certo? Aqui ficou um pouco borrado porque eu troquei, mas só por questão de deixar igual, né? Aqui é B e aqui é D, tá? E aqui eu repeti novamente, né, a nossa expressão que já tinha lá, certo? Então, o que que a gente fez, né? Então eu adicionei um termo em que troquei a ordem BC para CB, podendo juntar os termos BC e CB e transformá-los em um anticomutador. E aí nós seguiremos essa lógica para as outras expressões até chegarmos à prova, que é o que o problema pede. Então vamos lá, né? Então pegando os nossos operadores A, B, C, D, tá? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso CB e o BC e somar, né? Que foi o que a gente fez aqui, ó, BC mais CB e colocar o AD aos extremos, certo? O nosso AD aqui, o nosso AD aqui, nós estamos colocando eles aos extremos. E aqui eu repeti o restante da expressão, certo? E aqui a gente tem o quê? Que esse valor aqui é o nosso anticomutador dos operadores quem? BC, tá? Então aqui substituindo BC. E aqui, se a gente observar lá em cima, a gente tem aqui os operadores C e B. Tá? Mas a ordem aqui não vai fazer nenhuma diferença. Então, eu posso substituir. Aqui eu repeti o termo, certo? E depois aqui, né, eu vou seguir para a segunda expressão, mas aqui eu vou trocar aqui, CB, tá? Então, beleza. Então, se a gente voltando aqui para essa segunda, né? Se a gente observar, a gente tem C e B aqui aos extremos. E olhando para essa segunda expressão aqui, ó, nós vamos ter ó, C e B aos extremos. Então, a gente vai seguir a mesma lógica. Então, a gente vai adicionar, né, um termo para a nossa expressão, que não venha mudar o valor dela, que foi o seguinte. Então, olhando para essa terceira linha aqui, né, então está repetido aqui, até aqui, e aqui nós adicionamos um termo, CADB, certo? Menos CADB. Então, a gente observa que houve uma troca aqui, né? Eu troquei aqui, né? Aqui a gente tinha DA e aqui a gente colocou AD, certo? Então, a gente trocou a ordem, né? E deixamos CB aos extremos, certo? A mesma coisa a gente fez aqui, né? Isso aqui é o valor negativo para que não venha mudar a nossa expressão. Beleza, então eu repeti todo esse termo aqui. E aqui eu vou colocar menos o C e o B eu deixo aos extremos. E aqui eu faço a soma ó, de DA com AD, certo? E aqui eu repeti esse termo aqui positivo, eu coloquei aqui à frente. Então nós pegamos esses dois termos negativos e estamos colocando eles aqui e fazendo a soma entre DA e AD, certo? E aqui é o anticomutador de quem? Dos operadores DA, tá? Então tá aqui repetido, certo? A expressão, e aqui a gente fez
colocamos aqui os operadores entre chaves, tá? Beleza, então a gente resolveu aqui a nossa segunda expressão, né? Chegamos a esse valor aqui. Agora a gente vai descobrir essa outra expressão, tá? Fazendo a mesma lógicazinha. Então veja que a gente tem aqui dB, certo? E a gente tem aqui, ó, dB, tá? Então a gente vai pegar os anticomutadores desses operadores aqui, certo? Então, repetir toda a expressão. Então aqui é o CA dB e vou adicionar quem? Como eu quero deixar dB, né? Eu vou trocar a ordem aqui, ó. Tem o CA, eu vou colocar AC, certo? E aqui, ó, dB menos AC dB, certo? E aqui aqui eu tenho dB e aqui eu tenho dB e aqui eu vou fazer a soma. Então fiz aqui embaixo, ó, CA mais AC e aqui o nosso dB e aqui repetir o restante da expressão. E isso aqui é um anticomutador dos operadores C e A. E aqui eu repeti dB e resta, né? E aqui eu coloquei o restante da nossa expressão. E aqui, se a gente observar, a gente já chegamos, né, a esses valores aqui. Falta a gente chegar a esse último aqui. E se a gente olhar a expressão que a gente tem aqui menos AC BD e aqui menos AC dB, certo? Então a gente pode isolar aqui, né, o menos AC e fazer essa soma, ó, de BD mais dB. E isso aqui é o anticomutador, né, dos nossos operadores D e B, certo? E aí, organizando os termos, né, coloquei aqui essa expressão, nós colocamos aqui, essa aqui colocamos aqui, e agora depois a gente repetiu isso aqui, e nós chegamos ao valor que ele queria, né? Ele queria que a gente provasse, né, que, de fato, esses operadores, né, A, B, C, D, têm esse valor aqui.